Graça e paz, irmãos. Amém. Bom estarmos aqui nessa noite, podermos juntos louvarmos e adorarmos o nosso Senhor, nosso Deus, que é muito digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. É um prazer receber aqui a minha família, as minhas irmãs, minhas sobrinhas, sobrinho, meus cunhados. É um prazer receber cada visitante aqui nessa noite. Casal ali no fundo ali, que o Senhor possa abençoar a sua vida, a vida de vocês grandiosamente. A palavra do Senhor nos diz lá em Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não sei como você interpreta esse texto, essa palavra, mas nos nossos dias, qual nós estamos vivendo, muito tem perdido essa alegria, muito tem perdido o prazer de estar na casa de Deus, de estar na presença do Senhor. Muitos têm trocado o estar aqui, louvando, cultuando ao Senhor, para estar em outros lugares, para estar vivendo outras coisas, e deixando de viver aquilo que Deus nos chamou para fazer: servir a Ele, glorificar a Ele e exaltar o seu nome. Nós temos um privilégio, meu querido, de estarmos aqui hoje, nessa noite, junto na comunhão com os irmãos, para que assim nós possamos louvarmos, adorarmos, exaltarmos o nosso Senhor. Só Ele é muito digno de toda honra, muito digno de todo louvor, de toda adoração. Você não veio aqui por acaso, você não veio aqui porque nós somos bonzinhos, não. Você veio aqui porque o Senhor te chamou. O Senhor te concedeu esse privilégio de você estar aqui nessa noite. E que nessa noite você não saia daqui vazio. Que esta noite o Espírito Santo de Deus ministra no seu coração. Que você ficar atento à palavra de Deus, atento aos louvores aqui irão entoarmos ao Senhor aqui nessa noite. Que você possa abrir o seu coração e deixar que Deus ministre na sua vida nessa noite. Não se conforme em sair daqui talvez como você entrou ou não, mas peça ao Senhor para que Ele fale ao seu coração nessa noite, para que Ele ministre na sua vida nessa noite. Peça ao Senhor para tomar um lugar de honra na sua vida aqui nessa noite. Nós louvamos ao Senhor, pois Ele é digno de toda honra, de toda glória. Eu te convido a se colocar de pé nessa hora. Vamos fazer uma oração de gratidão a Deus. Agradeça ao Senhor por você estar aqui. Agradeça a Deus por Deus te dar esse privilégio de você estar aqui na comunhão com os irmãos, onde nós iremos participarmos da ceia do Senhor. E isso é um privilégio para nós. Muitos não têm isso. Muitos não estão perdendo este momento. E esse momento que nós estamos vivendo aqui agora, ele não volta mais. Ele é único. A palavra que iremos ouvir aqui nessa noite, ela não vai voltar atrás. Ela é única para quem está aqui. Os louvores que iremos entoarmos aqui nessa noite é único. Até mesmo você pode até ouvir ou assistir através da transmissão, mas não é a mesma coisa de você estar aqui na comunhão, na união com os irmãos. Então agradeça a Deus por cada um aqui nessa noite. Agradeça ao Senhor por você estar aqui nessa noite. Agradeça a Deus pelo irmão que está do seu lado aqui nessa noite. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito por você e que ainda há de fazer. Querido Deus, nós o louvamos, nós adoramos a Ti e bendizemos o Teu santo nome. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá, porque isso é um privilégio, Senhor, de estarmos na Tua casa, Deus. Que o Senhor nos concedermos, ó Deus, de estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos amparado. Obrigado, Deus, pelo dia. Obrigado, Senhor, pelos livramentos, Senhor, que o Senhor nos deu. Livramento que talvez nós não vimos, mas o Senhor nos livrou, o Senhor nos guardou. E por isso estamos aqui nessa noite, Senhor, para bendizer o Teu nome, para engrandecer o Teu nome, somente o Teu nome, porque o Senhor é digno, ó Deus. Que nós adoremos, que nós o glorifiquemos, ó Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Continua, Senhor, ministrando aos nossos corações. Ó Deus, através dos louvores, através da Tua palavra, Senhor. Fala em nome do Senhor Jesus. Muito
Muito obrigado, Senhor. Nós agradecemos a Ti, Senhor, e queremos, ó Deus, entoar louvores ao Teu santo nome nessa noite, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Ele é a nossa fonte de vida. Ele é o manancial onde nós bebemos todos os dias, alimentamos a nossa alma, o nosso espírito. Te amemos, Senhor. Te adoramos, ó Deus, te adoramos. Aleluia.
a ceia do Senhor hoje, lembrando a morte dele, lembrando a cruz do Calvário, lembrando o sangue derramado na cruz do Calvário, nós só temos a agradecer por essa infinita graça do Senhor Jesus. Estamos aqui pela graça, Ele nos alcançou pela graça, favor que nós não merecíamos e ainda não merecemos, mas Ele nos alcança. O nosso olhar deve estar na cruz, o nosso foco deve estar na cruz. E quando a gente fala o nosso olhar na cruz, o nosso foco na cruz é no sacrifício de Jesus. É entendendo que Ele morreu por mim, é entendendo o que Ele fez por mim e por você. E esse se derramar na presença do Senhor só é possível pelo sangue vertido na cruz. Oh, Pai, obrigado. Para a cruz.
tua presença, porque o Senhor nos perdoou, porque o Senhor nos livrou do nosso fardo de pecado, o Senhor nos livrou da culpa, o peso da culpa. O Senhor, ó Deus, nos atraiu para perto de ti, e é amor para conosco. Age em amor e nos ensina a viver em amor, ó Pai. Obrigada, Senhor, obrigada. Aleluia, aleluia. Ouçamos a palavra do Senhor com esse ardor no coração. O amor do Senhor Jesus nos preenche, nos renova. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. É bom estarmos juntos em louvor e adoração, Senhor nosso Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10. As crianças vão para a salinha hoje. Podem ir. Enquanto encontramos o texto, 1 Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler os versículos 12 e 13. Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém. Vamos orar? Faça uma oração assim: Senhor, me abençoa através da tua palavra. Fala ao meu coração, como só o Senhor pode falar, em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui, obrigado por lermos a tua palavra, obrigado por nos amar, cuidar de nós, nos abençoar, ministrando aos nossos corações. Mais uma vez pedimos ao Senhor, abençoa-nos no meio da tua palavra, falando a cada um de nós. Nós ouvimos muitas coisas, ouvimos muitas pessoas, temos os nossos próprios entendimentos, mas nada se compara ao teu falar, nada se compara à ministração do teu Espírito Santo aos nossos corações. Por isso pedimos, abençoa-nos, ministra cada um de nós aqui, através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha sido fundada pelo apóstolo Paulo e que estava enfrentando algumas dificuldades, alguns problemas, por ter um entendimento distante daquilo que era o ideal ensinado pelo Evangelho. E Paulo, nesse processo, ele faz aquilo que é comum, cuidar, corrigir, instruir esta igreja. O que é normal até os nossos dias, até hoje. Nós somos igreja, somos gente passiva de erro, de não acertarmos sempre, de nos corrompermos tantas vezes, e para isso nós precisamos de cuidado, nós precisamos nos corrigir. A igreja, ela não é uma igreja perfeita, nenhuma igreja é perfeita. Não existe, a igreja não é formada por pessoas perfeitas, por pessoas santas, impecáveis. Santas no sentido de serem separados por Deus. A Bíblia chama os filhos de Deus de santos, mas não no sentido de impecáveis, mas no sentido de pertencerem ao Senhor. Então, como era ali em Corinto e até hoje, muito comum que a igreja precise desses cuidados, das correções, porque nós bem sabemos, você e eu, que nós somos humanos, somos sujeitos ao erro, ao pecado, e nós precisamos desses cuidados constantemente. E então a palavra do Senhor, como nós já falamos aqui por várias vezes, boa parte da palavra de Deus é com a intenção de nos alertar, para que a gente tenha cuidado, para que a gente vigie, para que a gente tenha
a gente se proteja contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo. Então, muito do que está escrito na palavra do Senhor é para nos alertar, para nos chamar a atenção, para que a gente crie proteções, para que a gente tenha a prevenção, para não cairmos em tentação, para não errarmos. Contudo, se nós errarmos, nós temos também os ensinamentos da palavra do Senhor, para que a gente cuide, para que a gente se restabeleça, para que a gente se erga, para que a gente saia da condição do erro, do pecado, do tropeço, da queda, e enfim, a gente prossiga. Então, nós temos aqui esses versículos que nós lemos, Paulo alertando essa igreja, para que essa igreja não entre no caminho da idolatria, não entre no caminho do erro, do pecado. Paulo vem falando aqui, olha, os nossos antepassados, falando do povo, o povo lá no deserto, o povo que serviu a Deus lá, que saiu do Egito, errou, pecou, e muita gente sofreu as consequências. E Paulo vai dizer assim, olha, não dá para viver uma vida inconsequente. Tudo que a gente faz tem consequências. Se a gente faz coisas boas, a gente tem boas consequências. Se a gente faz coisas ruins, a gente tem consequências ruins. Então a gente precisa de cuidado, a gente precisa pensar, a gente precisa cuidar com prevenção daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está vivendo, para que a gente não tenha as consequências indesejadas. Nenhum de nós deseja para si mesmo, pelo menos pessoas normais desejam para si mesmo coisas ruins. Nós precisamos de cuidar disso com carinho, com frequência, para não termos as consequências indesejadas. E esses versículos que nós lemos, Paulo fala assim, olha, quem está em pé, quem julga estar em pé, quem entende que está em pé, aquele que pensa que está em pé aqui é a pessoa que está firme, é a pessoa que está bem, é a pessoa que está caminhando em pé. Em pé aqui é a pessoa que está servindo a Deus como tem que servir. O contrário de estar em pé é aquele que caiu, aquele que errou. Então Paulo, cuide-se para que não caia. Quem entende que está em pé, veja que não caia, tenha cuidado. Paulo está alertando que nós precisamos ser igreja, nós precisamos ser crentes que caminhem. Ninguém caminha sem estar em pé. Não é arrastar, não é se prostrar, mas caminhar, é prosseguir, é prosperar, é ir adiante. Então Paulo está alertando. Então, meus irmãos, quem está em pé aí, quem está bem, cuide para prosseguir, cuide para continuar em pé. E aí ele diz assim, ó, porque vocês não sofrem tentação, porque não são tentações humanas. Não há tentação, ou seja, para que uma pessoa caia, ela vai cair, são tentações que levam à queda, que levam a pessoa ao pecado. Então Paulo vai dizer assim, ó, não há tentação que não seja humana, tentação que não seja normal. Não tem nenhuma tentação sobrenatural, as tentações são normais, mas Deus é fiel. Paulo está dizendo assim, olha, vocês sofrem tentações que são humanas, normal, e além de tudo, Deus é fiel, Ele está conosco, e Ele não vai permitir, Deus não permite que você seja tentado além das suas forças. Não há uma tentação além daquilo que você pode suportar. E além de não ter uma tentação que você não possa suportar, que seja cabível para as suas forças, o Senhor ainda te ajuda. Olha só, as tentações elas estão dentro daquilo que a gente pode suportar, dentro da força que a gente pode lutar. E Paulo diz, além de tudo isso, além das vossas forças, pelo contrário, vocês não são tentados fora da força de vocês. E Deus ainda, juntamente com a tentação, vos provê livramento. Ele ajuda vocês, de sorte que vocês podem suportar. Então Paulo está dizendo assim, ó, é possível ficar de pé, é possível cuidar, é possível resistir, é possível viver uma vida em que você vai caminhando bem aí, se livrando das tentações, dos perigos. É possível cuidar da vida, é possível. E aí, irmãos, dentro desse texto, eu queria que nós observássemos aqui, eu quero falar sobre conceitos que enfraquecem o crente. Então, Paulo está dando uma palavra aqui que alerta de cuidado, mas é uma palavra positiva. Paulo está dizendo assim, nós podemos resistir, nós podemos ficar de pé. Mas,
O contrário disso é nós termos conceitos que enfraquecem as nossas vidas. E eu quero falar desses conceitos que enfraquecem as nossas vidas, enfraquecem a vida do crente, enfraquecem a nossa caminhada, enfraquecem a gente para que a gente não esteja de pé. Então, existem conceitos que estão errados, conceitos que muitas vezes a gente encontra em algumas pessoas, e às vezes dentro da própria igreja, nós encontramos esses conceitos que só nos enfraquecem. O primeiro deles é: tenho o meu modo de ver. Esse é o primeiro conceito que enfraquece o crente. Eu tenho o meu modo de ver. Esse é um conceito destruidor. Quando Paulo fala assim, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não cai. Por que Paulo fala assim, pensa estar em pé? Porque Paulo está dizendo assim, tem gente que pensa que está em pé, mas não está. Quando Paulo está falando isso, Paulo está aqui fazendo uma referência a pessoas, que isso era comum. Se você ler a carta aos Coríntios, vai ter muita gente aqui com uma vida bem distorcida, e achando que era um crente espiritual. Paulo fala assim, eu queria falar com vocês como a espirituais, mas eu não posso. Eu queria falar com vocês de homem para homem, mas vocês são meninos na fé. Vocês pensam que são espirituais, vocês pensam que são adultos na fé. Eu queria dar alimento sólido para vocês, mas eu tenho que dar leite para vocês. Paulo fala isso, esses irmãos, porque tem gente que acha que mas não é, acha que está em pé, mas não está. Por quê? Porque tem esse conceito, tem o meu modo de pensar. Se nós nutrimos esse conceito, eu tenho o meu modo de pensar, eu tenho o meu modo de ver, eu tenho o meu ponto de vista, nós estamos nutrindo um conceito enfraquecedor, um conceito que enfraquece qualquer um. Porque na verdade nós só podemos ficar de pé se nós vivermos conforme a vontade do Senhor. Isso os irmãos estão careca de saber. Eu não sei por que fala esse negócio de careca de saber. Alguém sabe? Ele fala assim, está careca de saber. Hã? Eu acho que tem a ver com o cabelo assim não, né? Tem a ver com tanto falo. Não vou. Vamos falar do pneu do carro, né? Pneu careca. Já rodou, já trabalhou, já gastou. Vocês já estão gastos de saber disso. Que nós somos chamados para fazermos o quê? A vontade de quem? O Senhor. De seguirmos a Ele. Toda a Bíblia nos ensina isso. O livro dos Salmos, né? Começa dizendo que o homem é bem-aventurado quando ele anda segundo a vontade do Senhor. A lei do Senhor. Os preceitos do Senhor, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não anda segundo a instrução dos pecadores, mas segundo a instrução do Senhor. Jesus nos ensinou a orar como? Seja feita a minha vontade? Não, a tua vontade, Pai. Seja feita a vontade do Pai. Então nós temos uma realidade destruidora quando nós nutrimos esse conceito que eu tenho o meu modo de pensar. Eu tenho o meu modo de pessoas assim, são pessoas fracas. São crentes fracos, são crentes de uma espiritualidade fraca. Eu tenho o meu modo de pensar, eu tenho o meu jeito de ver as coisas. Aqui, meus irmãos, o que vale na vida cristã não é simplesmente o que eu penso, o que você pensa, é o que Deus pensa. Na quinta-feira, o nosso irmão Joselildo abriu o culto lendo Isaías, dizendo assim, que o Senhor diz assim, os meus pensamentos não são os teus pensamentos, os meus caminhos não são os teus caminhos. O Senhor diz, os meus pensamentos são mais elevados que os seus pensamentos, os meus caminhos são mais elevados que os teus caminhos. Nós temos um Deus que está dizendo assim, olha, eu proponho a vocês uma vida mais excelente, um caminho mais excelente, um pensamento mais excelente, uma vida mais excelente. Deus não diz assim, eu quero que seja feita a minha vontade porque eu sou Deus, simplesmente por egoísmo, simplesmente por vaidade. Deus nos propõe que a vontade dele seja feita em nossas vidas, simplesmente porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita, porque é o melhor para nós. Não é por vaidade, não é por confronto, não é por uma queda de braço conosco, dizendo assim, não, quem manda aqui sou eu e vai fazer a minha vontade, pronto. Não é isso, não é uma simples autoridade de Deus. É porque Deus nos criou para a sua glória e para que nós vivêssemos a vontade dele. A vontade dele é o melhor para nós.
Portanto, quando nós falamos, eu tenho o meu modo de ver, eu tenho o meu modo de pensar, eu tenho o meu modo de entender as coisas, nós estamos nutrindo um conceito enfraquecedor para as nossas vidas. E há muitos crentes que estão vivendo assim. Há muitos crentes que estão abandonando a palavra, há muitos crentes que estão abandonando os preceitos do Senhor, há muitos crentes que estão abandonando os princípios de Deus e dizendo assim, mas eu tenho o meu modo de pensar, eu tenho o meu modo de ver, eu tenho o meu modo de entender. E aí estão burlando a palavra do Senhor, burlando os conceitos do Senhor, vivendo uma vida de acordo com a sua própria vontade. Isso é enfraquecedor. Eu não conheço um crente que queira viver do seu modo que ele seja forte. Não existe. Não existe. Existem pessoas enganadas. Isso existe. Existem pessoas vaidosas, que acham que estão no domínio da sua vida, porque eu tenho meu modo de pensar, o meu jeito, eu penso assim, não penso bem desse jeito como a Bíblia diz, não penso bem dessa forma, isso que o pastor fala é um ponto de vista dele. Olha, eu tenho meus pontos de vista, sim, claro que tenho, como você também tem, mas no que diz respeito aos princípios da palavra do Senhor, não cabe os nossos pontos de vista. Nós precisamos servir ao Senhor conforme a palavra. Se nós não observarmos a palavra, nós temos a liberdade de cada um fazer o que quer. Mas nós somos chamados para estarmos de pé. E isso só é possível se nós obedecermos. Se nós fizermos a vontade do Senhor. Então o crente que fala assim, eu penso do meu jeito, eu faço do meu jeito, eu entendo assim, eu entendo dessa forma, eu entendo de tal jeito. Então esse crente é fraco. E como diz Paulo, ele pensa que está em pé. Porque a pessoa que quer nutrir os seus próprios conceitos, a pessoa que quer viver de acordo com os seus próprios conceitos, ela se acha uma pessoa inteligente, ela se acha uma pessoa poderosa, ela se acha uma pessoa autônoma, porque tem que ser uma parte dela, e ela é uma pessoa ousada. E tem que ser mesmo uma pessoa ousada para falar assim, não, eu vou para assumir esses conceitos, e ela então é uma pessoa soberba. Ela acha que ela está no controle, ela acha que ela é forte, ela acha que está em pé, e não está. E não está. Porque na verdade a única forma de nós estarmos em pé é sendo humildes, é dizendo assim, olha, a verdade é que eu sou um pecador, a verdade é que eu tenho muitas fraquezas, tenho inúmeros desafios, e eu preciso lutar, e eu preciso do Senhor. A verdade é que eu, sozinho, não sou nada. A verdade é que eu tenho um coração inclinado para o mal. E isso não sou eu, todo ser humano. Na verdade, não é um diagnóstico pessoal, é uma identificação da nossa humanidade. A única forma de nós ficarmos em pé é nós sermos humildes para reconhecermos a nossa condição humana e lutarmos e dependermos de Deus. Não nutrindo os nossos conceitos, os nossos próprios conceitos pessoais. Eu tenho meu modo de ver. Pessoas que agem assim são pessoas fracas. São pessoas que têm uma espiritualidade duvidosa. Nós precisamos nos render ao Senhor. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu queria que fosse assim, mas a tua palavra diz que é diferente. Eu queria que fosse de outro jeito. Eu até gostaria que fosse assim, ou eu penso assim, mas eu quero me render ao Senhor. Tem coisa que você discorda de Deus? Tem alguma coisa que você discorda de Deus? Eu tenho muita coisa que eu discordo de Deus. Eu tenho muita coisa. Tem muita coisa que eu discordo de Deus. Muita coisa mesmo. Sabe por quê? Porque eu sou pecador. Se não tivesse coisas que nós discordássemos de Deus, nós estaríamos perfeitamente alinhados com Ele. Por que a gente tem tantas vezes dificuldade de servir a Deus? Porque nós discordamos de Deus. A gente não chega para Deus e fala assim, Deus, o senhor está errado, não concordo com o senhor, não, a gente não dá para andar junto. A gente não chega e fala essas coisas para Deus. Mas na nossa prática de vida,
nós estamos dizendo assim, Deus, tem muita coisa aí que eu não concordo com o Senhor. Sabe? O mundão é gostoso demais. Tem muita coisa boa, agradável no mundo. E o Senhor disse que o mundo não presta, que o mundo está morto. Mas minha alma, meu coração diz diferente. Só que, sabendo quem eu sou e sabendo quem o Senhor é, sabendo que é a verdade, eu identifico que eu estou errado. E as minhas discordâncias não passam de uma visão pessoal de quem é pecador. E é por isso que nós nos rendemos ao Senhor. Nós não nos aliamos a Deus, nós nos rendemos. Deus não faz uma sociedade conosco assim, olha, você entendeu aí direitinho e tal, não, eu estou aqui porque eu entendi direitinho, porque eu... Não, é porque a gente se rende ao Senhor. Mesmo não concordando, mesmo tendo inclinação para o pecado, ou alguém aqui não tem vontade de pecar, tem algum doido aí, tem algum mentiroso aí que não tem vontade de pecar, e eu vou falar assim para ninguém levantar a mão. Alguém que não tem vontade de pecar? Tem ninguém aí. Todos nós temos vontade de pecar. Todos nós somos tentados ao pecado. Vários tipos de tentações, vários tipos, vários caminhos, várias linhas de pecado. Todos nós temos vontade. E por que a gente não peca? Você comete todos os pecados que você tem vontade de cometer? Todos os pecados que você tem vontade de cometer, você comete? Não, obviamente que não, graças a Deus. Se nós fizéssemos, nem as pessoas mais terríveis, elas fazem tudo aquilo que querem. Não fazem. Não precisa ser crente para a pessoa não fazer tudo aquilo que ela quer fazer. Não precisa ser crente não. Mas nós não cometemos todos os pecados que nós gostaríamos. Por quê? Porque a gente tem temor de Deus. A gente sabe que olha, se eu fizer isso, eu vou destruir minha vida. Tem coisa que se eu for fazer, vai destruir a vida da gente. Aí tem temor de Deus, a gente para e pensa, tem consequências. Não posso, isso aqui, eu já vi, fulano fez, o outro fez, quebrou a cara, o outro destruiu, o outro morreu, o outro, a gente vai. Não posso. Então a gente se rende ao Senhor, senão, se o Senhor está dizendo que isso aqui não é bom, não é bom. A história da humanidade já mostra. Tudo aquilo que a Bíblia nos ensina que é pecado, a gente vê claramente na vida de quem pratica. Não há nada na Bíblia que nos diga que seja pecado, que na prática a gente não veja, a gente não constate isso. Tem alguma coisa que a Bíblia diz assim, é pecado e quase não tem condição, porque todo mundo que faz se dá bem, todo mundo que faz vive uma vida feliz, vive uma vida supimpa. Tem algum? Não tem. Por mais que você possa, não, mas tem gente aí que rouba e tal, e vive uma vida fraudulenta e vive uma boa vida. Uma vida financeira, material, vive mesmo, se faz mal. Vive mesmo. Mês passado estava lá em Salvador e vendo as notícias locais, e aí estava lá a notícia de um desses bandidos, né? E foi morto pela polícia num tiroteio numa das suas mansões. Levava uma vida de luxo. A vida que às vezes a gente olha e fala assim, puxa, mas ele está se dando bem. Estava. Até aquele dia. Estava se dando bem financeiramente. Você não sabe o inferno que essa pessoa vive dentro de si mesma. Você não sabe. Você sabe? Você não sabe. Entendeu? Não há nada na Bíblia que diga que é pecado. Que a gente possa ver na vida de alguém e falar assim, essa pessoa está vivendo uma vida boa. Essa pessoa está vivendo uma vida justa.
essa pessoa está vivendo uma vida honesta, essa pessoa está vivendo uma vida feliz, em desobediência àquilo que a Bíblia diz. Não tem. Se tiver, se você achar que tem, é uma aparência. Apenas uma aparência. Mas certamente não é. Nós somos chamados para servirmos ao Senhor segundo a vontade dele. A segunda coisa, o segundo conceito que enfraquece o crente é dizer assim: não depende de mim. Não depende de mim. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não é? Não vos sobreveio tentação, não fosse humana. De quem é a responsabilidade aqui de resistir à tentação? É de quem? É de cada um de nós. É sua, é minha. Não é? Paulo está dizendo assim: olha, vocês fiquem tranquilos quando vocês ficam tentados, vocês não vão nem ver a tentação. Deus já vai mandar o anjo e já vai dissipar com as tentações, já vai mandar o anjo com uma espada de fogo poderosa e já vai cortar as tentações, você não vai nem ver. Está dizendo isso aqui? Aí diz assim: quando a tentação aproximar de você, que você falar assim, Deus, estou sendo tentado, Deus já vai e acaba com a tentação. Está dizendo isso aqui? Está dizendo que nós temos que cuidar. Então, um conceito errado que nos enfraquece é quando ele fala assim: não depende de mim. Não depende de mim. Mas a situação não depende de mim. Normalmente, quando a gente nutre esse conceito, quando nós colocamos a culpa fora de nós, em outra pessoa, ou em Deus. E isso é um conceito enfraquecedor. Quando a gente fala assim: eu estou nessa situação por causa de alguém, por causa de tal situação. Eu estou nessa condição por causa disso, por causa daquilo, por causa do meu pai, da minha mãe, por causa do marido, da mulher, por causa dos filhos, por causa do ex-marido, por causa da ex-mulher, por causa do ex-patrão, por causa do meu ex-sócio. Eu estou nessa situação por causa do amigo que me traiu. Eu estou nessa situação por conta dos políticos, por conta do governo, por conta da economia, por conta disso, daquilo outro. E você pode até ter razão em estar apontando de algum sentido alguma responsabilidade em todas as direções, mas cabe a cada um de nós cuidar, resistir, cabe a cada um de nós fazer alguma coisa pela própria vida. Porque se a gente coloca a culpa em outra pessoa, coloca a culpa fora de nós, a responsabilidade de mudar também está fora de nós. Agora, se a gente assume a responsabilidade, nós temos a condição de mudar. Entendeu? Então, se eu saio daqui e venho para cá, foi eu que me trouxe para cá. Então, se eu digo assim, se eu me trouxe para cá, eu posso sair daqui. Agora, se eu digo, não me colocaram aqui, eu não sei sair daqui. Como que eu vou sair daqui? Não fui eu que me coloquei aqui. Não fui eu que vim para cá. Não fui eu. A culpa de eu estar aqui não é minha. De forma que quando nós não assumimos a responsabilidade, quando nós não depende de mim sair daqui, nós não saímos, nós não mudamos nossa vida, nós vamos ter uma vida fracassada. Agora, quando eu falo assim, não depende de mim, a Bíblia diz que eu posso lutar, que eu posso resistir, que eu posso mudar, que eu posso fazer alguma coisa. Então, isso aqui é aquela condição de não ser vitimista. Não ser vitimista não quer dizer que não te atacaram, não. Nós podemos ser atacados, as pessoas podem fazer mal a nós, as pessoas podem nos prejudicar. E existem pessoas que foram atacadas, prejudicadas, existem pessoas que foram lesadas por outras pessoas, mas nós precisamos nutrir esse conceito de que nós podemos fazer alguma coisa. Nós não podemos nutrir esse conceito porque não depende de mim sair daqui, porque quem fez isso comigo, quem fez isso comigo, quem fez isso comigo. E aí a pessoa fica naquela situação. Eu estava assistindo um vídeo e vi uma moça falando que ela, a certa altura da vida dela, ela não conseguia trabalhar, não conseguia fazer alguma coisa na vida, e ela, por algumas razões, por
aprendizados que ela teve, ela falou, preciso tomar conta da minha vida. Preciso sair, eu preciso trabalhar, preciso tomar um rumo, eu preciso deixar minha casa, minha mãe, morava ela com a mãe, eu preciso deixar minha mãe e seguir minha vida, eu preciso ter independência. Ela já estava numa certa idade que ela estava presa a tudo isso. E aí eu vi uma coisa interessante. Ela disse assim, eu estava ali, sem tomar as rédeas da minha vida, sem tomar rumo na minha vida, e ali na saia da minha mãe. Na saia da minha mãe, na dependência da minha mãe. Eu lembrei dos meus filhos quando ela disse assim, eu acho que eu estava querendo, ela usou até tempo, eu acho que eu estava querendo fazer a véia pagar pela habilitação que ela me fez trabalhar e pagar. Fez eu pagar. E eu fiquei assim, poxa, por que minha mãe não pagou para mim? Por que ela não pagou para mim? Eu lembrei dos meus filhos porque até agora eu não paguei a habilitação para os filhos, não. Isaac pagou dele. Raul, essa semana deu a entrada na dele, semana passada, o dinheiro deles. E aí ela falou assim, psicologicamente eu estava ali, parece que eu estava pensando, você vai pagar por isso. Eu paguei a minha, mas você vai pagar. E ela estava presa à mão. Estava adoecida, presa à mão. E aí nessa questão financeira, ela não conseguia ter independência. Parece que o meu psicológico parece que eu tinha que sugar dela para compensar a carteira que ela me fez pagar. Então as pessoas que não assumem responsabilidade, pessoas que não falam, não depende de mim, são pessoas fracas, pessoas que não saem do lugar. Pessoas que olham mais para o que os outros fizeram. Ah, a tentação veio, a tentação me pegou. Sai, luta. Ah, o problema chegou, luta. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Cuide, veja que não caia. Você pode, está dizendo que você pode lutar. Não venha com esse conceito enfraquecedor de que não depende de mim. Não depende de mim. A gente vai falar alguma coisa, olha, mas você faz isso aqui, tá? Não depende de mim. Você não me entende. Você não conhece. É porque não é com você. É porque você não está vivendo essa situação. É que você não conhece fulano. É que você não conhece. Claro. Entendeu? Então, nutrir esse conceito que não depende de mim é um conceito enfraquecedor. Terceiro conceito, os outros não me entendem. Os outros não me entendem. Ninguém me entende. São pessoas que se acham especiais. A Bíblia está dizendo aqui que não sobreveio tentação a nós que não fosse humana. Quando a Bíblia está dizendo assim, humano, está dizendo assim, é o normal. Ser não só tentação, que não ser tentação normal de todo mundo. Aí tem muita gente, já falei isso inúmeras vezes, muita gente que se intitula especial. Tem gente que é tão vaidosa, tão soberba, que ela julga que os seus problemas são mais especiais que os dos outros. E quase que cultiva os seus problemas como um problema de estimação. Tem gente que tem problema de estimação. A gente não sabe viver sem aquele problema. Se tirar o problema, ela parece que perde o sentido da vida dela. Parece que o sentido da vida dela é ter aquele problema. O sentido da vida dela é ter aquela tentação, é ter aquela luta. O sentido da vida dela é passar por aquele sofrimento. Parece que ela tem prazer de falar porque minha vida é assim, porque minha vida é difícil, porque minha vida é sofrida. Tem prazer quando eu já passei por isso, por aquilo outro, minha vida é tal, minha vida tem prazer. Você vai falar alguma coisa, a pessoa vai assim, você não sabe o que é isso. Você não sabe o que eu passo. A mulher vai falar, você não tem o marido que eu tenho. Aí você não tem o que eu tenho. A outra fala assim, você não tem o que eu tenho. Você não tem a mulher que eu tenho e eu não tenho a mulher que você tem. Mas isso é óbvio. Então, pessoas que assim, elas acham que elas são especiais. É o que Pedro fala lá na primeira carta, no capítulo 5. Fala assim, ó. Tentação igual a que vocês estão passando, toda a vossa irmandade está espalhada pela face da terra. Entendeu? Pedro fala isso. E é isso que Paulo está falando aqui.
não sobreveio a vós tentação alguma que não fosse humana, normal, comum, a todo mundo. Você não é especial, não. Assim, não. Tem gente que é assim. Tem gente que ela é tentada pelo diabo, parece que, inclusive eu já vi até assim já vi gente falar assim, que o diabo mesmo não vai sair para tentar ninguém, não. Manda os demônios, manda os mensageiros dele, mas não manda o diabo dele, ele é que me tenta. Ele é tão especial que ele não é tentado pelo demônio, não, ele é pelo Satanás mesmo, o principado mesmo. Ele é tão assim que parece que E eu não estou aqui dizendo que o diabo não tenta. Quando a Bíblia fala o diabo, está falando de todas as hostes malignas. Não é? Se é o diabo ou se é o demônio, para mim não faz diferença. Não faz diferença nenhuma. Ser tentado pelo diabo, por demônio X, demônio Y, demônio A ou B, não faz diferença. Não faz diferença. Sem Jesus eu não aguento com nenhum desses. Com nenhum. Pode mandar o mais fraco de lá, se tiver. Eu não aguento nenhum desses. Sem Jesus não aguento nenhum. Entendeu? Agora, com Jesus pode vir tudo. Pode juntar tudo, o diabo com tudo. Pronto. Então tem gente que fica nutrindo esse conceito assim, os outros não me entendem. É como se sua situação fosse pior do que a de todo mundo. Sua situação fosse a mais grave. E não é. E eu não estou dizendo aqui que a gente não tem problema. Eu não estou dizendo aqui que você não tem problema. Eu não estou dizendo aqui que sua situação não seja grave. Só estou dizendo que ela é normal. É igual para todo mundo. Cada um tem suas lutas, cada um tem suas tentações. Mas quando a gente nutre isso daqui, é que a gente se impossibilita de fazer alguma coisa. A gente acha que o problema da gente é maior que o de todo mundo. Entendeu? É aquela que se eu contar minha história para você, chora. Se eu te contar minha história, você chora. Entendeu? E olha, quem não pode contar a história. Pior é quem não pode contar a história. Você pelo menos está aqui para contar a história. E você não conhece a história dos outros. Você já teve a experiência assim de conviver assim com algumas pessoas, na igreja mesmo, ou no trabalho, ou na vizinhança, de repente você tem a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor a pessoa. E de repente você tem a surpresa e fala assim, eu não imaginava a vida dessa pessoa. Eu não conhecia a história dessa pessoa. Já teve essa experiência? Claro. Porque a gente não conhece detalhadamente a vida das pessoas. E muitas vezes a gente tem a oportunidade de saber que a pessoa já passou por isso, já passou por aquilo outro, e a gente não sabe. E aí a gente acha que é só a gente. Então, quando a gente nutre isso, os outros não me entendem, é porque a gente fala assim, só eu me entendo, só eu sei o que eu passo, só eu sei o que eu vivo, só eu conheço os meus problemas. Eu não preciso conhecer os seus problemas para saber que você tem problemas. Porque todos nós temos. Todos nós temos lutas, todos nós somos tentados, todos nós temos fraquezas, todos nós estamos na batalha, todos nós. Talvez as suas lutas são diferentes do outro, mas todos nós temos lutas. Talvez uma coisa te derruba e um derruba o outro. Talvez uma coisa que você seja forte, o outro é fraco. Entendeu? Mas todos nós temos essas lutas. Então não nutra esse conceito assim, os outros não me entendem, os outros não me entendem, os outros não me entendem. Como se os outros não passassem por lutas, como se os outros não passassem por problemas, como se são pessoas fracas. As pessoas que se afastam da igreja, muitas vezes elas vêm com a justificativa assim, não é porque eu tenho vivido uma vida assim, eu tenho vivido. É sempre nessa direção aqui.
porque eu tenho uma vida muito corrida, eu tenho uma vida muito ocupada, eu trabalho muito. Entendeu? Vocês que são fiéis na igreja aqui, vocês trabalham pouco. Vocês têm uma vida tranquila. Entendeu? Quando você ouve uma pessoa falando isso, ela está dizendo isso. Aí você pergunta isso para ela, então quer dizer que a gente que é fiel, que serve e tal, nós somos pessoas que trabalham pouco, a gente tem uma vida tranquila, a gente tem uma vida mansa. Pergunta ela se era isso. Não é isso que eu estou dizendo, não. Ela vai dizer assim, não, mas não é isso que eu estou dizendo, não. Eu falo assim, sim, é isso que eu estou dizendo. É exatamente o que você está dizendo. Está dizendo que a sua vida é corrida, que a sua vida é trabalhosa, que a sua vida é mais tensa, que você não tem, que você não pode fazer tudo que a gente faz. A gente faz porque a gente tem uma vida tranquila, a gente não trabalha igual a você. Você é especial, você trabalha muito, você é muito exigido. Mostra isso para a pessoa, aí ela não quer aceitar. E aí são pessoas fracas. Pessoas que se afastam da igreja, pessoas que não dão conta de fazer o que tem que fazer. E é assim para tudo, irmãos. É assim no casamento, é assim com os filhos, para tudo. É assim na vida financeira. São pessoas que vivem assim, os outros não entendem. É porque minha vida é assim, é porque minha vida é desse jeito, minha vida é porque meus filhos são muito trabalho para mim, é porque meu casamento tem uns conflitos e tal, não sei o quê. E vai continuar tendo, como o meu, como o de todo mundo. Depois de alertar os irmãos muitas vezes, nunca mais eu ouvi gente falar assim, pastor, é porque seus filhos te dão trabalho. É mesmo? Você está enganado. Não dá muito. Igual todo mundo. E as pessoas acham assim, que os outros vivem a vida tranquila, sem problema, sem dificuldade. Não é porque eu joguei pedra na cruz. Parece que eu joguei pedra na cruz. Né? As pessoas arrumam assim, falam as coisas assim. Não, é porque eu sou cagado de arara. Eu não sei o que tem a ver arara cagar. Vocês não conhecem essa expressão? Não conhecem, não? Não, parece que eu sou cagado de arara. Porque parece que está dizendo assim, para mim tudo é mais difícil. Não, é para todo mundo. Se você acha que o outro está fácil, não está fácil não. Você está vendo alguém caminhando, é com esforço. Como eu falo, você vê alguém prosperando, você pode saber que ele está trabalhando. Você vê alguém progredindo, é porque ele está com esforço, é dedicação. Você vê alguém que está resolvendo os seus problemas, ele está focado, ele está se esmerando para resolver os seus problemas. Pode ter certeza. Você vê alguém que está vindo nos cultos, está servindo, está participando, é alguém que está ali se organizando. Às vezes para estar aqui no culto, sai do trabalho, nem tomou banho, veio no culto no meio de semana, não tomou banho, não comeu, está aqui. Que faz aquilo que tem que fazer, às vezes é troca de esforço, de dedicação, de renúncia. Não é fácil não. Não é assim, de graça, assim, de qualquer jeito, não. Ninguém faz isso. Ninguém. Deixa alguém chegar lá no teu trabalho e falar assim, seu trabalho aqui é moleza. Seu trabalho aqui é moleza, você faz tudo aqui é tranquilo. Alguém vai chegar na sua casa e falar assim, a casa que você tem é porque você conquistou isso aí fácil. Deu sorte, né? Deu sorte. Se tivesse essa sorte, hein? Deu sorte. São conceitos que vão enfraquecendo a vida da pessoa, porque ela acha que os outros têm sorte. E ela fala assim, a sorte não está comigo, então eu não faço nada. E vai continuar assim, uma vida fraca, medíocre, uma vida
sem sair do lugar, sem conquistar nada, sem resolver problemas, sem resistir às dificuldades. Por quê? Porque essa pessoa nutre esses conceitos que enfraquece. Ela acha que ela é especial e que os problemas só vêm para ela, é só ela que vive essa vida absurda. E os outros é tudo na moleza, parece que todo mundo. Deu para entender? O último conceito que enfraquece a vida da gente é dizer que a bênção não chegou. A bênção não chegou. Aí o crente que está esperando a bênção, o crente está esperando a bênção. A gente é abençoado constantemente. A gente busca as bênçãos de Deus e a gente tem que esperar. Esperar confiando que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer. Se for bênção mesmo, vai vir. Irmãos, Deus não se nega a nos abençoar. Põe isso na sua cabeça. Não existe bênção de Deus que não vai chegar até nós. Não existe. Pensa aí, não existe bênção de Deus que Ele não vá nos conceder. Não existe. O que o Senhor ensina é que a gente precisa buscar. A gente precisa buscar. Agora, aquilo que não é bênção, não vai acontecer. A gente pode pedir, pode desejar intensamente, não vai acontecer. Então, quando a Bíblia diz aqui o seguinte, ele fala assim, a bênção não chegou. A Bíblia diz que Deus é fiel. Então não tem como Deus ser fiel. Deus é fiel em nos abençoar. Qual é o problema que o conceito enfraquece a gente? A gente diz, a bênção não chegou, aí eu associo lá, aí normalmente são pessoas que têm aquele primeiro conceito que eu falei, eu tenho o meu modo de ver. O seu modo de ver te atrapalha. O meu modo de ver me prejudica. Se eu não olhar com o olhar do Senhor. O Senhor está dizendo aqui na palavra que nós podemos resistir à tentação porque ela é humana, ela não é sobrenatural, ela é humana, ela é natural, não é uma tentação sobrenatural, fora da lógica, fora das minhas forças, não é. E Deus é fiel, não permitirá que seja tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então vamos lá. Deus é fiel, amém? Deus é fiel. Ele provê o livramento. Isso é bênção de Deus. Aqui está dizendo que acontece. Acontece quando? Sempre. Acontece quando? Está dizendo aqui sempre. Aqui não tem uma condição. Aqui não tem uma condição. Se a gente faz a parte da gente, que é ter o cuidado, manter de pé, saber que a tentação é humana, se a gente já não. Porque às vezes a gente já entrega os pontos. A gente já nem resiste. Aí não adianta. Deus fala assim, não tem como eu agir na sua vida. Não tem como a gente ser abençoado se a gente já se entrega, se a gente não luta, se a gente não resiste. Mas quando a gente busca, quando a gente resiste, Deus nos dá o livramento. Só que muitas vezes a gente não aceita, a gente não enxerga, porque a gente nutre esse conceito aqui que a bênção não chegou. Sabe por que a gente nutre muitas vezes que a bênção não chegou? A gente nutre essa ideia de que a bênção não chegou, porque a gente não vê do jeito que a gente quer. A gente volta lá no primeiro ponto. Não é do modo que eu vejo, não é do modo que eu entendo. E aqui está uma realidade muito instrutiva para nós. Como é que acontece esse livramento aqui? Vamos ler de novo? Está assim: Deus não permitirá que você vai ser tentado fora das suas forças. E dizer que Ele é fiel e não permitirá que seja tentado além das vossas forças. Pelo contrário, aí diz o quê? Juntamente com a tentação. Juntamente com a tentação. Como é que é isso mesmo aí? Deus livra a gente como? Junto com a tentação. Mas não dá para tirar a tentação? Aí lembrei de Isaac pequeno, né? Ele deu melão com leite condensado para ele. Aí falou, gostou, meu filho? Ele falou, gostei. Mas da próxima vez só tira o melão. Foi assim, querido?
Às vezes ele comeu melão, botou um leite condensado, hein? Falou assim, gostou, meu filho? Gostei. Mas da próxima vez, tira o melão. Entendeu aí? É nós. Aí fala assim, Deus fala assim, Deus, eu quero ser abençoado, mas dá para eu tira a tentação. O livramento, mas meu filho, mas o livramento só faz sentido se for na tentação. Só faz sentido se for aqui junto. A gente não. Aí Deus está falando assim, ó, você vai receber o livramento, mas é enfrentando a tentação. É resistindo à tentação. Deus não vai tirar a tentação. Deus fala assim, está aqui. Pode resistir que eu te dou o livramento. Pode resistir que eu te fortaleço. Pode ficar firme aí. Enfrenta que você vence. Enfrenta que eu te dou a vitória. Então ele vos proverá de modo que possais suportar. Sabe o que é suportar? Sabe o que é suportar? Você suporta pegar um peso assim nas costas de quantos quilos? 20 quilos você suporta? 5 quilos você suporta? Não? Será que aquele de arroz você suporta? Pegar assim? Mas se você só olhar para aquela sacola de arroz, você está suportando? Só olhar, você tem que pegar. Pegar, assim, eu estou suportando esse peso. Então é só na prática. Então a bênção de Deus, ela vem assim. Então a gente não quer suportar. A gente quer não passar. A gente não quer viver o processo. A gente não quer resistir. Entendeu? É fechar a porta e colocar o ombro nela e falar assim, aqui você não entra. A gente quer falar assim, Deus, manda um anjo aí, fecha essa porta aí. Eu não quero resistir não quero ficar lá apertando a porta não. Você já faz isso? Nem brincadeira, né? Fecha a porta e sai de lá para que o outro não entre, empurra de lá, empurra de cá. Você fala, não, aqui não entra não. A gente não quer. Isso é suportar, falando, estou aqui. E Deus nos dá força, Deus nos dá coragem, e Deus diz, pode suportar aí que não entra não. A porta é boa. Não tem jeito de entrar não. Mas a gente não quer fazer isso. A gente fica nutrindo às vezes essa ideia de que a bênção não chegou. Chegou. Mas a gente desfruta da bênção é assim. É juntamente com a tentação, não diz aqui. É suportando. É o que Paulo fala aos Efésios da armadura de Deus. O dia mal vem e você fica firme, você suporta, você fica de pé em paz. A bênção não é a ausência do dia mal. A bênção é você viver o dia mal e permanecer de pé. Então, às vezes nós nos enfraquecemos porque a bênção não chegou. Chegou-se. A gente não é abençoado na ausência do mal. A gente é abençoado apesar do mal estar presente. A gente não é abençoado porque não tem luta, mesmo tendo luta, é mesmo na tentação. E aí nós precisamos enxergar a bênção de Deus. Nós precisamos dizer assim, mesmo sendo tentado, mesmo tendo que lutar, eu estou sendo abençoado por Deus. Então são os nossos conceitos, muitas vezes, que nos impedem de ver a bênção de Deus. O conceito de que a gente não deveria sofrer. Isso aqui tudo tem a ver com o sofrimento, essa questão aqui. Se a gente sofre, a gente não está sendo abençoado. Por isso que eu falo tanto essa questão de sofrimento. Paulo diz, inclusive, escrevendo a Timóteo, que quem quer ter uma vida piedosa, santificar, né, viver uma vida diante de Deus, vai sofrer. Não tem como sofrer. É por isso que é falsa a proposta ou a promessa de que você vai parar de sofrer se você vier Cristo. É falso. Você para de ter sofrimentos por conta
da escravidão do mundo, do diabo, esse tipo de sofrimento, não. Mas não sofrer, vivermos a vida em Cristo. Porque resistir à tentação nos causa sofrimento. Resistir. Você acha que resistir é bom? Hã? Às vezes as pessoas só para resistir uma comida, um doce, fazer uma dieta ou fazer um cuidado de saúde. A pessoa sofre porque tem gente que sofre por ver uma comida, um doce, um brigadeiro. A pessoa fala assim, meu Deus, sofrimento. Não é? Imagine tentação. Aquilo é uma tentação. Se comer vai te fazer mal espiritual, pode fazer mal fisicamente, dependendo da situação. Então é assim, a gente não quer sofrer. A dieta, a gente gosta de ter saúde, mas sem esforço. A gente quer ter vida espiritual, mas sem esforço. Aí a gente não vê a bênção de Deus. A gente acha que só está sendo abençoado se a gente não sofrer, se a gente não tiver que fazer esforço nenhum, se a gente não tiver que suportar nada, se as coisas vierem assim, vierem naturalmente, assim, vierem assim, sem a gente fazer nada. Deus tirou as tentações, eu não preciso suportar nada, eu não preciso carregar nada, eu não preciso. Aí eu estou sendo abençoado. Isso não é verdade. Essa é uma ideia enfraquecedora. Nós somos abençoados lutando. Vem a tentação e o Senhor está conosco. Vem as lutas, nós resistimos, nós suportamos. Nós botamos o pé na porta e o homem fala assim, não, aqui não entra. Entendeu? Ou na armadura da fé, põe o nosso escudo e fala assim, não, aqui eu me defendo. E Deus fala, pode usar, que o escudo é forte. O escudo é Deus. E a armadura é de Deus. Entendeu? É isso. Pode usar o escudo, que o escudo é bom, garanto. Pode usar. Aí fala assim, aí Deus está me abençoando. Mas não dá para não ter o ataque? Não, sem o ataque não tem como. Eu te protejo do ataque, mas não tiro o ataque. A armadura é para você lutar. Entendeu isso? É assim que nós somos abençoados. Então, no seu dia a dia, você está enfrentando luta, não fica, você porque eu estou na luta, Deus me abençoou, eu já orei. E Deus fala assim, pois é, mas é na luta que você tem que receber a bênção. É na luta que você tem que receber, é na tentação que você tem que receber a bênção. É resistindo que você vê a bênção. Agora, você acha que bênção é a ausência de tudo isso, você nunca vai. Se você ficar nutrindo essa ideia de que a bênção não chegou, você vai viver uma vida fracassada. Entendeu? Começa a abrir os seus olhos e fala assim, eu estou sendo abençoado. Sabe por quê? Porque vem as lutas e o Senhor está me fortalecendo, está vindo as tentações, o Senhor está me ensinando a resistir e eu estou prosseguindo, eu estou de pé. Estou de pé não é porque eu mereço, não é porque eu sou forte, não é porque o Senhor está comigo, eu estou sendo abençoado. Eu estou sendo abençoado, eu quero buscar mais as bênçãos de Deus, porque Ele não se nega em me abençoar. Jesus disse na sua palavra que se nós que somos homens, seres humanos, pecadores, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, muito mais o nosso Pai Celestial sabe cuidar das nossas vidas. Amém. Com esse de pé, vamos orar. Eu espero que você consiga falar com Deus, Senhor. Eu não quero ter esses conceitos que enfraquecem a minha vida. Eu quero ter uma vida saudável, eu quero ter uma vida forte, eu quero ter uma vida abençoada diante do Senhor. Faça essa oração nesse instante, em nome de Jesus. Pai Santo, graças te damos pela tua palavra. Nesta hora eu quero, ó Deus, te agradecer, porque o Senhor é fiel, nos ama, cuida das nossas vidas. Peço pelas tuas bênçãos sobre cada um de nós. E que cada um de nós saiba, Senhor, viver na tua presença. Cada um de nós viva em obediência ao Senhor, fazendo a tua vontade, ó Deus. E que nós, Senhor Deus, saibamos lutar, Senhor. Ó Deus, abençoando uns aos outros, sabendo, Deus, que nenhum de nós, ó Deus, é especial e que luta mais que o outro. Todos nós estamos na batalha, todos nós estamos na luta. E o Senhor tem nos abençoado poderosamente.
Se estamos de pé porque o Senhor tem nos abençoado. Se estamos de pé porque o Senhor nos fortalece. E nós te damos graças por isso. Eis-nos aqui, Senhor. Que a tua bênção esteja sobre nós para nos fortalecer. Não queremos ser crentes fracos. Não queremos ser crentes prostrados. Crentes que estão, ó Deus, caídos. Nós queremos ser crentes que caminham. Crentes que prosperam, crentes, ó Deus, que lutam, crentes que confiam no Senhor, crentes que creem nas tuas promessas, crentes que são abençoados pelo Senhor. Que seja assim na vida de cada um de nós, o nosso coração diante do Senhor. Seja assim, ó Deus, no nosso dia a dia, na família, no casamento. Que seja assim, ó Deus, que seja assim nos afazeres do dia a dia de cada um de nós, no trabalho, na vida financeira, na saúde. Que nós sejamos prósperos em tudo isso, abençoados em tudo nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor seja louvado e adorado através de cada um de nós. Que o Senhor seja engrandecido através das nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor, para a tua glória, aqui estamos. Amém. Amém. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Peço aos irmãos diáconos que estejam aqui. A ceia do Senhor é essa cerimônia que o Senhor Jesus nos ordenou que realizássemos para que nós nos lembrássemos do sacrifício dele, para que nós nos lembrássemos de que ele morreu na cruz por nós, para que nós nos lembrássemos que nós deveríamos ter comunhão com ele até que ele volte. Jesus disse: fazer isso em memória de mim. A sua palavra diz: em memória de mim, até que eu volte. A ceia do Senhor é lembrarmos que nós temos comunhão com Cristo, somos um só corpo em Cristo, e que nós temos a vida de Cristo. Jesus nos deixou duas ordenanças, o batismo e a ceia. O batismo é o símbolo de que nós cremos em Jesus, de que nós fomos sepultados com Cristo. Nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Depois, se você quiser ler Romanos 6, nos fala com muita clareza isso. E nós simbolizamos através do batismo. Quando nós batizamos, nós estamos testemunhando diante dos céus e diante dos homens que nós cremos em Jesus, que nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Cristo, que nós morremos para o mundo e vivemos para Deus. Quando nós batizamos, nós damos esse testemunho. Jesus ensinou que nós devíamos fazer essa cerimônia de batismo. Por isso que a gente batiza, a igreja batiza, porque é uma ordenança de Cristo, da palavra. Não é o batismo que salva ninguém. O batismo é uma cerimônia em que nós revelamos, testemunhamos aquilo que nós cremos. A ceia do Senhor, então, é esse momento pós-batismo, em que o batismo é um só. A ceia é essa cerimônia em que pós-batismo, ou seja, depois do batismo, a gente confessa que a gente está perseverando. A gente diz no batismo: eu morri com Cristo, fui sepultado com Cristo, ressuscitei com Cristo, morri para o mundo e vivo para Deus. Nós fazemos isso uma só vez, o batismo, é um testemunho. E a ceia do Senhor, o Senhor Jesus disse que a gente devia fazer até que Ele volte. No nosso caso, a gente faz uma vez por mês. Poderia ser de 2 em 2 meses, poderia ser uma vez no ano. Não há uma periodicidade determinada na Bíblia. Não há. Mas a gente tem que fazer, sempre para que a gente não esqueça. É em memória de Cristo. Ou seja, trazer sempre a nossa memória. Nós estamos perseverando na comunhão. O pão simboliza a comunhão com Cristo, a comunhão na igreja. O cálice simboliza a vida que nós recebemos de Cristo. Quando nós morremos para o mundo e vivemos para Deus, nós vivemos a vida de Cristo. Por isso a palavra do Senhor diz que Cristo vive em nós. Então nós testemunhamos. Quando nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós estamos dizendo assim: olha, até que Cristo volte, eu estarei aqui testemunhando, estarei aqui confirmando: olha, eu estou vivendo para o Senhor, eu estou na comunhão com Cristo, eu vivo a vida de Cristo. Esse é o símbolo da ceia, que ao comermos o pão e bebermos o cálice, nós testemunhamos, testificamos desta verdade diante dos homens, diante dos céus. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja adorado. Por isso a palavra do Senhor nos diz que quem come e bebe
na ceia, indignamente, faz isso como juízo para si mesmo, como condenação para si mesmo. Porque alguém que testemunha algo que não é verdade na sua vida, está vivendo uma vida de engano, está vivendo uma vida de mentira, e ela está, portanto, trazendo sua própria condenação sobre si mesmo, porque não testemunha algo que é verdadeiro. Por isso nós devemos muita reverência e temor diante do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. A ceia não é uma premiação para quem é perfeito. Nós não comemos o pão e bebemos o cálice porque nós somos impecáveis. Nós comemos o pão e bebemos o cálice porque nós servimos ao Senhor e estamos dizendo: Senhor, nós estamos aqui na luta, como acabamos de ler na palavra, nós estamos aqui perseverando, nós estamos aqui nos mantendo de pé, nós estamos aqui, mesmo às vezes a gente com fraqueza, mesmo às vezes tropeçando, ou às vezes até caindo, mesmo cedendo à tentação, Jesus nos ensina na sua palavra, que se a gente peca, a gente tem um advogado junto ao Pai, a gente tem um intercessor junto ao Pai, que é Ele mesmo, que pelo sangue dele Ele nos purifica, Ele nos perdoa. Então a gente não fica prostrado, mesmo quando a gente peca, mesmo quando a gente tropeça, quando a gente cai, a gente tem um socorro, a gente tem um alívio, a gente tem um renovo, a gente tem uma restauração. O Senhor Jesus nos restabelece, nos perdoa, e é isso que nós estamos testemunhando na ceia. Senhor, eu estou seguindo em frente, estou caminhando, eu não estou parado, eu não tropecei e fiquei caído no chão. Estou caminhando, servindo ao Senhor, na comunhão com os irmãos, tendo a vida de Cristo sobre mim, para a sua glória. Nós vamos receber o pão e o cálice, mas antes nós vamos orar. Você vai apresentar a sua vida diante de Deus, Senhor, eis-me aqui. Que este ato seja verdadeiro, este ato seja uma bênção sobre a minha vida. O pão é pão e o cálice é o cálice, não contém nem se transforma no corpo de Cristo. Por isso a palavra do Senhor nos diz: comer e beber em memória de mim. Não é o sangue nem o corpo de Jesus, é em memória de Cristo. O valor e o poder da ceia não está nos elementos da ceia, está na fé, na obediência que nós temos diante do Senhor. Apresente a sua vida diante de Deus nesse instante, em nome de Jesus. Pai Santo, obrigado por este momento, obrigado pela oportunidade de testemunharmos, de servirmos ao Senhor. Nesta hora, nós pedimos pela Tua graça, perdoa os nossos pecados, renova as nossas vidas, fortalece cada um de nós aqui, Senhor. Que a Tua mão poderosa estendida sobre as nossas vidas nos abençoe. Fortalece cada um aqui, Senhor. E que nesse momento, ó Deus, em que vamos comer do pão e beber do cálice, seja um momento digno diante do Senhor, honroso, um momento de adoração e de bênção sobre as nossas vidas, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos vão receber o pão e o cálice. Em qualquer outro
cálice, deveria receber. Senhor Jesus, reunido com seus discípulos, nos ensinou a celebrar a ceia, partilhando o pão, ensinando-os que esse era o corpo dele. Jesus havia ensinado de que quem não comesse da sua carne, se referindo à comunhão que deveria ter com ele, não tinha parte com ele, não pertencia a ele. Como disse, não há poder no pão, mas há poder em Cristo, na fé que ele nos ensinou a ter. Portanto, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, partiu o pão, disse: comei, esse é o meu corpo, que é dado por vós. Comamos para a glória de Cristo. Semelhante modo, o Senhor Jesus compartilhou o cálice. O Senhor Jesus disse: esse é o cálice da nova aliança. Uma nova aliança estava sendo feita, uma aliança nova e superior, não através do sacrifício de animais, mas através do sacrifício do próprio Deus, o Senhor Jesus. Ele na cruz derramou o seu sangue, ou seja, a sua vida, para que nós pudéssemos recebê-la. Quando bebemos do cálice, nós estamos dizendo: eu creio na vida eterna, eu creio na vida de Cristo. A vida que eu tenho não é meramente a vida humana, mas a vida que pela fé o Senhor Jesus me deu. Ele morreu na cruz para que eu pudesse crer, para que eu pudesse ter essa vida. Jesus disse que quem crê nele tem a vida eterna. E ao bebermos do cálice, nós estamos dizendo isso. O sangue sempre simbolizou a vida. E Jesus está dizendo: vocês bebem o cálice para testemunhar que a vida que vocês têm é a única e verdadeira vida existente. A minha vida, a vida divina, é a que nós temos. Levamos o cálice para a glória de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Faça uma oração de gratidão nesse instante. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida. Obrigado pela comunhão. Obrigado pela tua graça sobre nós. Obrigado pela fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas. Que o testemunho da ceia seja cada dia verdadeiro em nossas vidas. Que a gente persevere crendo na morte de Cristo, sabendo que a morte não pôde detê-lo, mas ele ressuscitou e vive está à destra do Senhor, intercede por nós. E é nessa fé que nós vivemos, é nessa fé que nós prosseguimos, sabendo que um dia nos encontraremos com Cristo e que nós para sempre estaremos com o Senhor. Eis-nos aqui, ó Deus. Não há outra vida sem a vida de Cristo. Não há outra vida verdadeira senão a vida divina. Obrigado por nos criar, por nos amar, por nos fazer servos no Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Nós vamos cantar o cântico nesse instante, para encerrarmos. Você que trouxe sua contribuição, entregue honra e adoração ao Senhor. Quando nós falamos de contribuição, nós estamos falando de honrarmos ao Senhor com aquilo que temos, com aquilo que Ele nos dá, com a provisão que o Senhor concede a cada um de nós. Entendemos que a vida é um dom do Senhor, e toda a vida é um dom do Senhor. Toda a vida, tudo que temos, tudo que somos, é o dom do Senhor. E nós honramos ao Senhor com tudo o que temos, com as nossas posses, com as nossas finanças, nós honramos ao Senhor. Como nós falamos,
O Senhor recebe a honra. Nós usamos os recursos e o Senhor recebe a honra. Amém? Amém. Que o Senhor seja adorado através das nossas vidas. Louvemos ao Senhor. Pertencem todas as coisas, as nossas vidas, tudo que temos, tudo que somos. A tua palavra nos diz: os céus e a terra e tudo o que neles há pertence ao Senhor, pois o Senhor criou todas as coisas. Nós apenas reconhecemos que tu és o Senhor do universo, Criador de todas as coisas, Senhor das nossas vidas. Ao Senhor pertence todas as coisas e nós o adoramos. Obrigado, Senhor. Graças te damos nessa noite por estarmos aqui. Graças te damos pela comunhão. Graças te damos, ó Deus, pela tua bondade sobre as nossas vidas. Obrigado por cada um que veio nesta noite. Por cada um, ó Deus, que tem tido sede do Senhor, que tem buscado ao Senhor. O Senhor, ó Deus, o Senhor nunca se recusa a nos abençoar. A tua palavra nos diz que se nós nos achegarmos ao Senhor, o Senhor se achega a nós. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, estamos certos de que o Senhor tem ricas bênçãos sobre as nossas vidas. Muito obrigado. Continua abençoando cada um de nós aqui, em casa, na família, no trabalho, na escola, nas ruas, onde formos, em todos os afazeres. Guarda-nos, livra-nos do mal, Senhor. Dai-nos força, saúde, dai-nos sabedoria, Senhor, para andarmos na tua presença. É no nome santo de Jesus que oramos e agradecidos estamos. Que a tua bênção esteja sobre cada um aqui nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
o amor de Deus, o nosso Pai Celeste, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do eterno Espírito Santo esteve conosco, esteve com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Assentai-vos, faça uma oração de gratidão. Eu quero desde já agradecer você que nos visita, nosso muito obrigado. Que você cada dia sinta à vontade, bem-vindo no nosso meio e que as bênçãos do Senhor te alcancem. Faça uma oração enquanto eu me dirijo à porta para despedir cada um.